E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando sobre o Jetpack Compose. Nossa aula de hoje vai ser sobre cores. Eu quero mostrar para vocês como que funcionam as cores dentro do Jetpack Compose e como que a gente pode fazer para tornar elas reutilizáveis dentro do nosso projeto de uma maneira elegante. Eu sou Felipe, eu sou desenvolvedor e instrutor e eu vou guiar vocês nesse Alura Mais. Para começar, eu quero fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que as coisas são como são dentro do Android? Por exemplo, por que a borda de um botão é arredondada? Por que a gente usa uma cor de fundo, por exemplo, sólida e o texto do botão mais claro? De onde que vem todas essas regras, né? Porque tem algum sentido, tem alguma lógica ali por trás. A lógica e a regra vem do Material Design, que é o Material System criado pela Google, que também é criadora do Android, né? O Android ele é fortemente inspirado nas coisas que acontecem no Material Design. Ou seja, o Material Design ele dá diversas regrinhas ou sugestões de como criar um botão, por exemplo. Aqui a gente tem uma ideia de um botão, onde ele tem a borda arredondada, uma cor de fundo roxa, que não vai ser roxa, ele quer dizer no sentido de ser sólida, né? E uma cor que faça contraste, que seria o texto. E aí, se você já criou um botão no antigo sistema de views, ou até mesmo no Compose, você deve ter visto que quando você adiciona o botão, ele vai ter mais ou menos essa cara. Talvez a cor mude, mas a ideia vai ser a mesma. Por quê? Porque ele foi inspirado no Material Design. Isso não é só para botões, não só para componentes visuais. Ele também usa essa regra para fontes, para cores e para formatos, ou seja, para shapes, né, dos componentes visuais. Tanto que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu abri aqui o nosso projeto, que a gente já vem criando aí durante as aulas. Então, se você não tiver visto a aula anterior, que era de estados, ou a anterior dessa, que era sobre conceitos básicos de Compose, eu recomendo que você assista para que você possa acompanhar. Então, a gente tem um arquivo aqui chamado de tema. E olha que interessante, a gente tem aqui a nossa paleta de cores, que é tanto do Dark Mode quanto do Light Mode. Se a gente dá uma observada no Light Mode, por exemplo, a gente tem uma cor primária, uma variante da cor primária e uma secundária. De onde que ele tirou essas ideias, né? Do nosso Design System, do Material Design. Eu vou aqui em Design para mostrar para vocês, em Color e The Color System. Olha que interessante. Aqui ele já está falando, ó, uma cor primária, uma cor secundária e as suas variantes. Olha que interessante. Então, o Compose, ele vai utilizar todas essas regrinhas. E tem muito mais. Se a gente olhar aqui embaixo, ele também usa o conceito de background, de surface, que seria uma área plana ali, né? A cor que vai fazer contraste na cor primária, que vai fazer contraste na cor secundária, no fundo e na área plana. Então, olha que legal. Ele já vai falando as regrinhas de cores que ele recomenda que você use. E de onde está vindo essas cores, né? Por exemplo, aqui está vindo o nosso arquivo Color. O que eu quero fazer? Se a gente olhar aqui o nosso arquivo que a gente está tentando criar, eu vou abrir aqui o nosso componente. A gente vai ver que a nossa cor de fundo, ela não é necessariamente um branco. Ela está mais para um cinza e tal. Então, vamos adicionar essa cor no nosso card. Como que a gente poderia fazer, né? Bom, a gente entende que a gente realmente está usando esse sistema de cores. Então, vamos usar aqui ó, o nosso background, que a gente já viu que tem aqui embaixo. Ó, background, vamos adicionar. Background, que vai ser igual ao quê, né? Ele vai ser igual a alguma cor. Ele recebe um hexadecimal. Então, vou passar aqui. O nosso hexadecimal, nesse caso, vai ser F6, F6, F6. Se eu não me engano. Então, eu vou me importar aqui o nosso color e vamos olhar para ver se ele já funcionou aqui no nosso preview do nosso componente. Eu vou dar um refresh em build, ele vai fazer o build, vai fazer a renderização do nosso preview e... Eita, parece que nada mudou, né? Por que será? Bom, se a gente olhar aqui o nosso código, ele está usando o nosso background aqui no nosso surface. Só que lembra que os nossos previews estão aqui embaixo e os nossos previews não estão usando o nosso background, ele só está no nosso código de produção. O que a gente pode fazer, né? A gente pode adicionar essa regra aqui. Então, o que a gente faz? Ó, a gente vai falar assim,
que a gente está criando um card. Eu vou usar o card aqui, que é um componente que já existe dentro do Compose, vou importar. E o card vai ter toda a nossa regrinha que a gente já tinha criado anteriormente. Vou copiar e vou colar dentro do card que nós tínhamos anteriormente. E a cor de fundo do nosso card, ó, background color, vai ser o nosso tema, que vai ser material theme.colors.background. Mas, Felipe, o nosso não se chama orgs theme e não material theme? Sim, mas no nosso tema aqui, a gente sobrescreve aqui no final do arquivo as cores do material theme para as nossas cores. Então, a gente vai poder usar as nossas cores usando o material theme. Ok? Então, agora eu vou vir aqui na nossa main activity. Se a gente já está usando aquilo, a gente pode apagar tanto aqui, ó, nosso orgs, material, perfeito. E aqui, todo o nosso set content só vai ter o nosso estado e a chamada para o nosso componente. Só isso não é o suficiente. A gente precisa fazer a sobrescrita aqui, né? A sobrescrita dentro do componente em si. E como que a gente faz isso? Eu vou usar o nosso orgs theme aqui, para que ele entenda que aqui, dentro do nosso orgs theme, são usadas as cores e as informações que a gente vai passar. Logo, a gente pode apagar o nosso card favorito, o nosso tema lá, orgs theme, e no nosso card não favoritado. Vou arrumar a indentação e vamos ver se funcionou aqui no nosso preview. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o build refresh, vai fazer a renderização e a gente consegue ver de uma forma melhor. Será que foi? Parece que não dá para ver muito claro, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar na nossa paleta de cores novamente, no nosso modo claro. Vou escolher uma cor exagerada, como um vermelho. E vou fazer o build refresh de novo para ver se ficou vermelho. Porque se ficou vermelho, funcionou. Olha, ficou vermelho, funcionou, tá perfeito. Não perfeito, né? Porque a cor não era essa. Mas a gente sabe que a cor está indo. O que a gente pode fazer também, né? Olhando o nosso componente, vou ter que abrir aqui de novo que eu fechei. O nosso card, a cor aqui do preço, né? Ele é a nossa cor primária, a nossa cor verde. Vamos adicionar isso no nosso componente também. Então, eu vou pegar o nosso valor aqui e vou adicionar o parâmetro color dele. E no color dele, faltou uma vírgula, né? Que é outro parâmetro. E no nosso color, eu vou falar que eu quero usar do material theme. Do colors, eu quero pegar a cor primária. Vamos ver como é que fica. Vou dar um build and refresh. A cor de fundo vai voltar porque eu voltei para o nosso cinza. E a cor primária deve ficar a cor primária do projeto, que a gente ainda não setou. Ficou roxo, exatamente. Porque é a cor que está aqui, ó, no nosso arquivo de colors. Então, eu quero usar aqui as cores do nosso projeto. Eu já tenho elas aqui anotadas. Eu vou copiar e vou adicionar aqui pra gente, ok? Perfeito. Opa, não são essas, são essas daqui. Ótimo, eu tenho aqui. Agora a gente pode reutilizar dentro do nosso tema. Então, primary vai ser o primary light. O variant vai ser o variant light. Secondary é a mesma coisa, secondary light. E background, a gente pode usar o nosso background light. Ótimo, vamos abrir a nossa activity, dar um build and refresh e ver como é que ficou. Ele está buildando, ó, interessante, ficou bem melhor agora, a cor já está bonitinha do modo que a gente quer. Vamos então adicionar agora as nossas cores de Dark Mode. Como que a gente pode fazer, né? A gente pode adicionar um outro preview aqui. Preview, UI Mode, e aí a gente pode colocar Night Mode Yes. Aqui, ó, UI Night Mode Yes. E a gente importa. Assim a gente consegue ver se as coisas que a gente criou, elas ficam legais no Night Mode. E não, ó, ele está utilizando aquela cor primária que a gente já definiu. Por quê? Porque ele está usando essas cores aqui, ó, na nossa paleta de cores, ele ainda está usando purple. E a gente não quer usar elas.
Então, eu vou copiar as nossas cores do Dark Mode também, ó. Vou achar aqui. Elas estão aqui nesse arquivo. Deixa eu copiar. Opa, essas são as cores claras. Copiar. E a gente pode reutilizar no nosso tema. Então, aqui vai ser Primary Dark. Aqui vai ser Primary Variant Dark. O Secondary Dark. E vamos adicionar nossa cor de fundo. Qual cor ele tem que usar de texto no nosso fundo. Então, on background, né? On background dark. Perdão, isso é. A cor de fundo do nosso texto, quando o fundo for escuro. Agora a gente pode ir na nossa main activity, dar um build and refresh ali no nosso preview e ver como é que ficou. A ideia é que o nosso preço ainda fique com a cor certinha da cor primária. Ótimo, bem melhor. Inclusive, eu acho que a gente pode até adicionar uma cor de fundo, ó. Eu vou pegar uma cor de fundo que o nosso é mais claro. Background dark. Vou indentar para que ele fique certinho. E deixar uma cor mais clara ainda no nosso Dark Mode de fundo. Perfeito, essa cor que eu quero. Um designer, né? Então vamos lá, ó. Vou adicionar um novo preview para nosso não favoritado, usando a mesma regra, UI Mode, Night Mode Yes, UI Night Mode Yes. E a gente consegue ver todos os estados aqui, tanto no Dark quanto no Light Mode, favoritado ou não favoritado. E saber que as cores elas estão sendo mostradas do jeito certo. Eu quero aqui então... Eu vou buildar o nosso projeto, eu vou rodar no emulador para que a gente possa ver isso na prática. Atualmente só com Light Mode, né? Mas a gente já tem a certeza que ele deveria funcionar. Então ele vai fazer o build, vai fazer a instalação. Perfeito, ó. Você pode ver que o fundo ele tá mais cinza, a cor tá certinha, a nossa cor primária, e se a gente clicar, ele continua funcionando. Então era isso. A aula era para mostrar como que a gente usa as cores usando o Jetpack Compose. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Você pode me marcar, é @defcapu. Marca a Luda também. É isso, bons estudos e até a próxima. Gostou desse vídeo? Venha conhecer os cursos de mobile na Alura. Aprenda como desenvolver apps para Android e iOS e conheça os frameworks multiplataforma como Xamarin, Ionic e React Native. Venha estudar com a gente!